eu penso que o livro desempenhou um pouco a função de exorcismo. E exorcizou um sentimento de culpa que era grande, porque quando a guerra terminou, todo mundo ficou sabendo que não era um foco não tinha conspiração monarquista, que não era um foco deflagrador de uma restauração do trono, não era nada disso. E não tinha sobrado ninguém para contar a história, tinham matado todos. E aí, engraçado que as mesmas pessoas e as mesmas instituições que antes se manifestavam pedindo o extermínio, elas viram ao contrário e começam a chamar os canadenses mortos de irmãos, a guerra fratricida, essa coisa toda. Por mais que se procure estabelecer outras normas, a grande literatura não sai de 3 ou 4 grandes temas. E todos eles vão convergir para o sofrimento humano. E esta paixão a respeito do sofrimento humano pode ser realizada de uma forma individual ou de uma forma coletiva. Euclides fez da sua paixão pelo sofrimento humano uma forma de observação coletiva, que, ao analisar o problema de Canudos, ele transcendeu, ele fez como que sair do micro e atingir o macro. No próximo bloco, a nova aventura de Euclides da Cunha, desta vez na Amazônia, e o impacto da sua morte, um crime que emocionou a opinião pública. Desvendar o país em que vivia. Esse foi um dos propósitos de Euclides da Cunha. Depois de vivenciar a realidade do sertão, o escritor se embrenha em outra região ainda mais inóspita, a floresta amazônica. Em 1904, Euclides da Cunha parte para uma nova saga. Chefia uma expedição para desvendar outro pedaço do país totalmente desconhecido dos brasileiros, a floresta amazônica. O que se sabe é que, a certa altura, o Euclides, que tinha um espírito extremo, isso é muito simpático nele, ele era muito aventuresco, ele não se acomodava em nada, ele queria outra aventura. Não contente de ter ido para a Guerra de Canudos, que não era pouco, E ter escapado. Quer dizer, não contente de já ser um homem importantíssimo, um membro da Academia Brasileira de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico, autor conhecido no Brasil inteiro, ele cismou que queria ir para a Comissão de Reconhecimento do Alto Purus, na Amazônia. Purus é um rio, né? Que era dos limites lá. Aquela coisa dos limites. E ele, então, isso significava que ele tinha que ficar muito tempo fora da casa dele no Rio, ficou 18 meses ao todo, quer dizer, 1 ano e meio. E tinha que andar, assim, fazer jornadas a pé de semanas e meses, e outras de batelão pelo Rio Amazonas. Não era o Rio Amazonas, pelo Rio Purus. Quer dizer, e é duro, é uma coisa dura de se fazer. E ele não precisava, mas ele gostava. Então, lá vai ele de novo usar pessoas grávidas, pedir o favor, pedir o empenho para conseguir a posição. No fim, ele foi nomeado chefe por interferência do Barão do Rio Branco, com quem ele trabalhava nas comissões de limites, né? O Barão já era o ministro das Relações Exteriores. Para marcar o centenário da morte de Euclides da Cunha, o jornal Estado de São Paulo montou uma expedição para refazer o trajeto percorrido pelo escritor em meio à selva amazônica. O jornalista responsável por esta aventura foi Daniel Pisa. Queria que você contasse para o telespectador essa história, quer dizer, ele foi em missão oficial, não é, do Itamaraty, com os peruanos também, não é? Eu queria que você contasse isso. Era uma comissão mista, né, Brasil-Peru, que o Barão do Rio Branco formou. Que era grande amigo dele, né? Que era grande amigo dele. Ele já, desde 2 anos antes, ansiava muito por ir para aquela região do Acre, porque ele achava que era um território para onde o Brasil tinha que se expandir, né? Ratificando sua condição de país do maior território da América do Sul, enfim. E ele foi nessa comissão mista e ele era o chefe da comissão brasileira dentro dessa comissão mista. Eu sei que a viagem que você recuperou foi difícil, né? Hoje, como é que foi há 100 anos atrás? Deve ter sido uma coisa infernal, né? A gente consegue imaginar pelo que lê, mas na verdade é difícil de imaginar.
Porque a gente já viaja, já sofre muito, com muita chuva. A sua viagem, como foi? Nós tomamos muita chuva, né? A gente foi de barco coberto até uma certa altura, depois nós fomos do que eles chamam de voadeiras, né? Que são barcos com motor de rabeira, né? Então, tomamos muita chuva, picadas de mosquito, né? Eles chamam de piuns, né? Que são como muriçocas, assim, que acabam com a nossa paciência. E na época dele, você pode, mais ou menos, decuplicar essas dificuldades, né? Tanto é que ele teve malária, né? Ele, como tuberculoso, suas doenças se agravaram. Algumas pessoas da equipe dele também tiveram malária. Ele faz uma certa altura a descrição também dos pés e das mãos dos componentes da frota dele, estavam completamente, né, lacerados, né? Aí pela caminhada, pela caminhada, carregar a canoa, porque eles encalharam várias vezes. O barco em que o Euclides estava, que se chamava Manuel Urbano, naufragou a uma certa altura, eles precisaram rebocar para a margem. Enfim, ele precisou tomar caldo de macaco, porque ele estava muito fraco, e é um caldo fortificante, já na fronteira com o Peru, para poder seguir viagem. Os ambientalistas hoje o crucificariam, né? É verdade. E eles levaram 3 meses para fazer o que nós fizemos em menos de 2 semanas. Quer dizer, porque o barco era movido a motor a lenha, quer dizer, era outra viagem muito mais difícil do que a nossa. Nos sertões canudos você tinha um episódio, não é? Que ele aproveitou esse episódio para mergulhar. Qual era o embate, o confronto que ele ia encontrar, pretendia encontrar lá em cima na Amazônia? Ele até tinha uma expectativa da possibilidade de um confronto entre Brasil e Peru em torno da fronteira, até uma certa altura da viagem, onde ele chega ali na região de Triunfo, que é um seringal muito grande que tinha na época. A partir dali já eram só peruanos naquela época. Hoje não, hoje é um território dominado por brasileiros, alguns deles filhos e netos de peruanos, mas é um território dominado pelos brasileiros. Só que não houve esse conflito. Agora, ele viu um conflito maior aí, que é o conflito homem-natureza. Assim como os sertanejos, né, que depois ele disse que eram fortes, né, para resistir a esse meio hostil, ele viu a mesma coisa com os seringueiros, né, os caboclos daquela região do Acre. Que eram os fortes também. Que eram os fortes também, porque eles eram nômades, tinham que se adaptar a uma natureza bastante adversa, e que, numa frase tão importante quanto a frase, o sertanejo, antes de tudo, um forte, ele definiu da seguinte forma: o seringueiro trabalha para escravizar-se. Então ele captou que era um regime de trabalho muito perto da escravidão, e disse que só teria jeito na Amazônia se você começasse mudando as relações trabalhistas. Dessa expedição surgiram 2 obras que só foram publicadas após a morte do escritor. Logo depois que ele morreu, fizeram um livro chamado A Margem da História, em que tem os textos dele sobre o Puru, sobre os seringais, sobre as visões que ele captou nessa expedição, e mais alguns artigos esparsos que ele escreveu, inclusive aqui para o Estadão, sobre a questão da Amazônia. É uma leitura belíssima de Inês, que acho que ninguém deve deixar de fazer. Não só porque ali está o estilo do Euclides, no auge da sua forma, como pelo que ele conta, né? Ele faz descrições belíssimas do purus, a maneira como a Amazônia é enganosa, né? Você acha que... Isso a gente viu também, né? Você acha que um ponto que você está vendo logo ali adiante, você vai chegar rapidamente nele, na verdade você dá uma volta de rio enorme até realmente encontrar aquilo que você estava vendo. Então, aquela coisa meio labiríntica da floresta pluvial, ele capta aquilo com o estilo dele de uma maneira, ao mesmo tempo, precisa e poética. Aqui, Um Paraíso Perdido. Este é um título dele, ou isso foi algum editor que... Não, é o título dele. Dele original. Só que não é o livro que ele queria ter feito com esse título, né? É uma coletânea das coisas dele sobre a Amazônia, e aproveitaram para dar esse título, que nós também demos ao nosso documentário. Porque né, ecoando o John Milton, né, cujo poema se chama Paraíso Perdido. Então ele está sendo muito específico aí, Um Paraíso Perdido.